Olá pessoal, eu sou a Roberta Muniz e hoje abrimos aqui um episódio muito especial no nosso Conubicast. Vamos falar sobre um dia muito importante, o Dia da Consciência Negra. E para este bate-papo, convidamos a gerente de vendas, Michele Antônio. Ela é bacharel em turismo pela Universidade AMB Morumbi e pós-graduada em Cultura, Educação e Relações Étnico-Raciais pela Universidade de São Paulo. Primeiramente, obrigada por ter topado conversar com a gente. É uma imensa satisfação em ter você conosco. Muito obrigada, Roberta. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Não sei o horário que você está nos ouvindo, mas é um prazer participar desse cast, desse podcast com vocês. E eu me sinto lisonjeada de poder conversar num bate-papo tão importante e relevante no mês da consciência negra. Imagina, nós que agradecemos. E eu gostaria, primeiramente, de saber um pouco sobre quem é a Michele. Você poderia contar um pouco para a gente? Claro. Bom, eu costumo dizer que são 33 anos contrariando as estatísticas, né? Porque, basicamente, ser uma mulher preta no Brasil é sempre um desafio, né? Eu sou paulistana, eu costumo dizer também que eu sou uma pessoa sonhadora, né? Então sempre busquei aí, por meio de canais em que eu pudesse viabilizar a minha própria mobilidade social, né? Então eu costumo dizer também que eu reexisto dentro da minha própria ancestralidade, porque esse é um processo de encontro que toda pessoa negra que se auto-entende como uma pessoa negra vai acabar buscando em algum momento da vida, né? Eu digo que eu também sou ávida leitora e uma viajante incorrigível, até pela área que eu trabalho, uma vez que eu já atuo há 16 anos na indústria da educação internacional, né? A graduação que você comentou é legal de dizer, e aí a minha formação, né, foram todas formações com subsídios governamentais, né? Então é super importante colocar que esse processo de mobilidade social que eu digo, ele faz parte de um processo em que várias áreas, né, e vários setores mesmo do nosso sistema fazem parte. Eu sou uma pessoa que costuma buscar sempre oportunidades, né? E sou uma pessoa que entende que o Brasil, ele perpassa, né? Todas as suas relações perpassam por um processo em que as questões raciais elas estão envolvidas, e eu gosto bastante de falar sobre esse assunto. Por isso eu costumo dizer que sou uma ativista muito focada na igualdade racial. Eu entendo o feminismo negro como uma vertente importante dentro da causa feminista, e eu ainda trabalho, né, a minha tese de formação na pós foi falar sobre o desencarceramento, que hoje em dia a população carcerária brasileira ela é massivamente composta por corpos negros, né, por pessoas negras, e a gente precisa pensar um pouco a esse respeito também. Verdade, você tem toda a razão. E aproveitando também, eu gostaria de conhecer um pouco mais ainda sobre a sua trajetória profissional. Legal. Então, né, eu trabalho na indústria do turismo, especificamente na área de educação internacional, já são 16 anos trabalhando. Sim, eu tenho 33 anos e eu comecei bem cedo, um estágio. Eu comecei muito nova, eu entrei em uma agência pequena, uma agência familiar, local, e eu aprendi muito. Foi uma excelente escola para mim, né? Foi aí que eu me apaixonei pela área, e depois de muito trabalho surgiram oportunidades de ampliar o meu conhecimento, de ampliar meus horizontes por meio do intercâmbio, que eu acredito como uma força transformadora muito grande, né? Eu penso até como isso foi importante para mim, né? Uma menina que fazia parte de uma família miscigenada, né? Minha mãe é uma mulher descendente de indígenas e branco, com um pai negro e, assim, tiveram uma formação muito simples, né? Eles não concluíram aí o ensino médio, por exemplo. Mas eu sempre busquei, né, por meio da minha irmã e de um exemplo pessoal que eu tive em casa, ir atrás dessas oportunidades. Daí eu entrei, né? Foi um ambiente que me inspirou a querer mais, ampliou meus horizontes, mudou minha cosmovisão de mundo mesmo, sabe? Do que eu entendia por ser Michele, né? E aí, depois disso, eu trabalhei, né, em uma empresa de relação com investidores. Meu grande sonho foi, e ainda é, migrar para a área de relações internacionais. Também fiz, né, a minha graduação em relações internacionais e trabalhei numa área com relação com investidores, nessa tentativa de mudar de área. Mas
eu acabei tendo que voltar para a indústria do turismo, porque na minha casa nós somos provedores, né? O que significa isso? A gente precisa pagar os boletos e as contas, né? Então, eu tive que voltar para a agência, né? Eu gosto muito da área do customer service, né? Então eu trabalho bastante com atendimento. O que eu faço hoje é a consultoria, né, para as pessoas, é uma consultoria voltada num projeto de educação internacional. Aí eu trabalho na Experimento, que é uma Experimento Intercâmbio Cultural, é pioneira na área e faz parte do grupo corporativo da CVC. Então eu já estou agora há 2 anos como gerente comercial, né, gerente de vendas, coordenando aí 3 unidades do grupo, né? E eu acho que é um processo de crescimento constante, tá? Então, na verdade, para chegar até esse momento que estou, foram longos 16 anos de muito investimento pessoal, né? Tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional. Sim, com certeza o intercâmbio ele abre, né, os horizontes, abre a nossa cabeça para um novo mundo, né? Eu acredito que qualquer viagem faça isso. Sem dúvidas, eu concordo em gênero, número e grau. Eu sou prova disso, né? Eu me considero como uma pessoa que é prova dessa força transformadora da educação, né? Porque quando a gente fala do intercâmbio, é essa proposta de uma educação imersiva, né? De uma educação vivenciada em loco, né? Então você troca de uma maneira muito, digamos assim, muito forte, né? Muito expressiva, conhecimentos, ideias, né? Você consegue conhecer um pouquinho do outro, amplia os horizontes. Então, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer, mas eu penso no futuro ainda seguir para a área da diplomacia, que é um sonho também. E aproveitando todo esse contexto, eu gostaria de saber qual é a sua visão sobre o Dia da Consciência Negra, qual a sua importância? Legal de você perguntar isso, né? Eu acho que a gente vive um ano, na verdade, que é um ano sine qua non, né? É um ano diferente de todos os outros, e é um ano em que as pessoas se propuseram a pensar um pouquinho mais sobre relações raciais, né? Então, se eu te dissesse, por exemplo, né, que eu vou ganhar o mesmo salário que você, enquanto mulher negra e você como mulher branca, se eu viesse a trabalhar até os meus 105 anos. Você sabia disso? É uma loucura, né? É uma loucura. Dados dizem, né? Existe uma ONG britânica que se chama Oxfam, né? Que ela se dedica a combater a pobreza e a promover a justiça social. E ela disse que, segundo esses dados, apenas em 2089, que é daqui pelo menos uns 72 anos, brancos e negros terão uma renda equivalente no Brasil, tá? Essa é uma projeção da pesquisa, né, que se chama A Distância que Nos Une, um retrato das desigualdades brasileiras. O que é interessante de pensar? O Brasil, Roberta, ele passou por um processo de abolição inconcluso, que nós costumamos dizer, né? O que seria isso, né? Você fez uma abolição de um sistema escravagista, né? Você muda, se a gente pensar pela visão do capital, você muda, né, o modus operandi de como as pessoas vão trabalhar, né, de como que se dá a exploração do trabalho. No caso, era uma exploração de corpos negros que foram sequestrados, e depois você passa a libertar essas pessoas, mas sem dar nenhuma condição para que essas pessoas pudessem ter um processo de mobilidade social e saíssem daquela condição, né? Depois você tem o Estado brasileiro trazendo uma política eugenista. O que seria isso, né? O Estado brasileiro fazendo todo um processo. O Brasil não queria ter a sua cara preta, né? Ele não queria ser negro, né? Então ele queria mesmo embranquecer a sua população. Então você cria algumas leis de incentivo para que houvesse o processo de imigração. Não coincidente, você estava num momento aí, historicamente falando, um período de guerras, então muitas pessoas imigraram da Europa para o Brasil, como a gente bem sabe, né? O que significa isso? Significa que a população negra ela acabou sendo deixada de lado, né? E ela teve que contar com o seu próprio esforço, né, para que ela pudesse fazer toda a sua mobilização, toda a sua mobilidade social que eu falo, né? Um dos caminhos que a gente encontrou, e isso é só analisar os dados, é a educação, que é o meu grande exemplo, né? Então, eu costumo dizer que o Dia da Consciência Negra é fundamental para que a gente possa ter um momento de reflexão a esse respeito.
Mas já chegou a hora, né? Nós já estamos no vir a ser de um momento de que as coisas saiam apenas de um dia, né? Muito foi falado esse mês que alguns meses atrás, né, por causa do incidente com o George Floyd nos Estados Unidos, né, sobre uma reflexão, até pelo movimento do Black Lives Matter, né, então vidas negras importam, de que a gente precisava sair só do campo das ideias, a gente precisava sair só do campo da troca, a gente precisava ir para a atitude mesmo, né, para as ações de fato, né. Então, é super importante porque o Brasil, ao contrário de muitos países, ele é um país que hoje compõe-se de 52% da sua população negra, população brasileira, né, se autodeclarando como negra. Isso porque no Brasil os dados, né, o censo é feito por meio de autodeclaração. Então você imagina que pela base aí de como que foi composto o Brasil, muito provavelmente a gente tem aí uma população até um pouco maior. Assim, então, o que a gente fala? A gente fala que a população negra é maioria, né, em termos quantitativos, mas a gente é a minoria, porque nós não temos acesso digamos assim, aos âmbitos de poder, né? Então, fica muito difícil essa luta e essa mudança e essa mobilidade sozinho, né? A gente fala que a meritocracia, inclusive, é algo super questionável no Brasil, né? Como que você vai avaliar pessoas que estão em condições diferentes, né? Então, eu acho que o Dia da Consciência Negra, ele é fundamental. Infelizmente, no Brasil ainda, alguns estados não aderiram, né, ao feriado, então ele ainda não tem âmbito nacional. Isso me entristece muito, porque quando você ignora, né, um feriado tão importante quanto esse, ainda mais no contexto brasileiro, você diz que ele não é importante. Então, você diz que a reflexão sobre essas questões também não são importantes, né? E a gente invisibiliza a questão. Então, a gente não consegue tratar o racismo no Brasil, o racismo institucional principalmente, porque ele é invisibilizado. A gente não entende, né? Pelo menos na gestão do governo atual, a gente não consegue entender isso como um problema de fato, né? E aí a gente não consegue resolver esse problema, tá? Eu só queria dizer que eu acho fundamental, Rô, que não seja só um dia no ano, né? Que sejam aí propostas, reflexões, né, discursos, atitudes e toda uma postura antirracista de pessoas negras e de pessoas não negras, assim, todos os dias do ano, tá? Mas eu considero aí um dia de extrema importância. Sim, e eu concordo plenamente com você. Não é só um dia, né? Não é só um mês, é algo que tem que ser refletido ao longo do ano inteiro, né? De todos os anos, porque vocês continuam lutando pelos seus direitos, não é mesmo? Exatamente. E eu acho que, assim, né, quando a gente fala de igualdade, então, assim, perante a Constituição, nós somos pessoas iguais, mas no dia a dia não é isso que acontece, né? Então, é importante que a gente faça valer esses direitos, né? A gente, no Brasil, nós estamos ainda em busca de direitos civis, tá? Então, a gente está falando de coisas, assim, muito básicas, né? Então, é importante que isso seja refletido para que a gente possa, de fato, ter aí uma igualdade. Como eu te falei, trouxe um dado aqui que diz que, né, se a gente falar de uma equiparação salarial, eu não vou ver essa equiparação salarial, né? Eu tenho 33 anos, se é uma perspectiva de que daqui a 70 anos isso vai acontecer, muito provavelmente, as próximas gerações apenas, né, verão essa equiparação. E isso é muito complicado, isso é muito triste no final do dia, né? Mas a gente precisa ter aí digamos assim, um momento de virada mesmo a esse respeito. E falando um pouco mais sobre a cultura no ambiente corporativo, quais foram os principais desafios, né, se tiveram, no meio profissional? Olha, eu não sei se você já ouviu falar de uma coisa que se chama imposto negro. Você já ouviu falar? Não. Então, o que significa isso, né? É algo que faz absurdamente mal para a saúde mental da população negra, porque como indivíduos a gente acaba tendo os ambientes que são majoritariamente brancos, né? Principalmente o ambiente em que eu trabalho, né? Que é um ambiente um pouco mais elitizado, e isso faz com que a gente tenha necessidade de se provar a todo tempo, né? Provar a nossa capacidade a todo momento. Então a gente fala que a gente tem que fazer aí 10 vezes mais do que uma pessoa branca na mesma posição.
Se essa pessoa for mulher, como é o meu caso, você pode colocar aí 20 vezes mais, né? É sempre preciso provar que, de fato, eu sou a profissional pronta, adequada e capaz para resolver aquela situação apresentada, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de um projeto de consultoria, em que na maioria das vezes eu tenho pessoas brancas contratando, consumindo, né? O público, majoritariamente, né? Meu público-alvo são pessoas brancas. É muito difícil que na mesa, negociando, essas pessoas deem credibilidade àquilo que eu estou falando, né? Então, eu realmente tive que usar dos meus antigos previsores de gerentes para reafirmar tudo que eu aconselhava, né? Agora com o cargo, né, existe aí essa questão de diminuir um pouco, mas eu ainda passo bastante por isso. Eu sempre preciso ter alguém que vai reafirmar o que eu estou falando para ter a validade de fato, né? Eu vou dar um exemplo para você do que acontecia no meu dia a dia. Nós usamos uniforme aqui, mas mesmo assim eu sempre trazia um salto, né? Eu sempre atendia maquiada, ou seja, eu criei alguns subterfúgios para ter mais credibilidade no meu atendimento pela minha imagem, né? Por meio da minha apresentação. Então sempre tem que ser uma apresentação pessoal, impecável, né? Coisa que de repente de uma mulher branca não passaria pela mesma situação, né? Outra coisa que eu posso falar para você muito claramente é sobre o processo de promoção na carreira, né? De crescimento mesmo. Então, por exemplo, eu denotei, para chegar no cargo de gerência, eu fiz as contas, eu denotei 14 anos, tá? Surreal, Algo que é surreal. Algo que os meus colegas não negros denotaram bem menos tempo para chegar no mesmo cargo. As pessoas podem falar muito que, nossa, mas que mimimi, talvez outras pessoas perpassassem pelo mesmo tempo, mas a gente precisa comparar toda a experiência que eu adquiri, a formação acadêmica que eu tenho, né? Então, e o fato de que eu ainda continuo ganhando menos de que colegas que performam nos mesmos cargos que eu, né? Então, é muito delicado porque isso está muito implícito, né? Eu não consigo chegar na empresa e colocar para a empresa que, olha, eu estou ganhando menos porque eu sou negra. Mas o fato é, se você analisar, né, é só você analisar os dados dos últimos censos também, a mulher negra, ela está na base da pirâmide, né? Então, ela acaba ganhando, em média, 4 vezes menos do que um homem branco que está no topo da pirâmide. Sim. Então, é muito louco, né? Porque a gente consegue entender que o meio profissional, como eu te falei, né? Ele não está isento dessa discussão de relações raciais, né? O Brasil, ele passa por uma clivagem racial em tudo. Se a gente não falar dessa questão para todas as relações que a gente perpassa, a gente nunca vai conseguir resolvê-las, né? Então, é importante a gente ter essa noção de que a empresa ela não é um âmbito, uma célula isolada, né? Ela faz parte de um cosmos em que essas relações elas vão perpassar todos os ambientes, né? Então os desafios foram avassaladores, né? Pelo que você está me contando. Eu considero como os desafios maiores, né? Então, assim, se a gente puder entender, o impacto em ser uma pessoa negra eu preciso, de fato, ter uma credibilidade que perpassa pela voz de uma outra pessoa, uma validação, uma reafirmação, exatamente, né? Então, isso é muito complicado, porque você não consegue ser um indivíduo validado como uma pessoa e depois como um profissional, né? Então, isso entra num âmbito não só profissional, mas muito pessoal. E é por isso que muitas pessoas negras têm problemas com autoestima, né? A autoestima da pessoa negra, ela é construída num processo muito longo, né? Então, assim, se a gente falar de saúde mental, esse tipo de imposto que eu te falei, que é a percepção de que eu tenho que me esforçar sempre muito mais, né? É muito cansativo, né? Então, a gente chega, por exemplo, eu chego aos meus 33 anos com uma percepção de que eu tenho muito mais idade, porque foram anos e anos tendo sempre que ter essa desenvoltura um pouco melhor para ter o mesmo retorno, sabe, profissional. Então, é preciso que a gente avalie um pouco isso, né? Fora o fato de que, se a gente olhar nos ambientes, por exemplo, como eu falei, eu sempre costumo pedir para as pessoas fazerem o teste do pescoço, né? Ele é muito simples, é só você dar uma volta 360 ao seu redor, né? E você vai entender se você tiver, né, em cargos
iniciais, muito provavelmente você vai ter mais pessoas negras. Se você tiver em cargos de liderança, essa diferença já muda bastante. E dependendo do tipo de empresa e área em que você atua, isso realmente é muito nítido, né? E aí torna-se um ambiente ainda mais violento para a pessoa negra, porque é muito difícil você se encaixar nos padrões que são solicitados. Eu vou dar outro exemplo para você, tá, Rô? Eu estava numa outra empresa, né, e eu recebi um caderno de normas, né, normas e sugestões de conduta, né, e dentre essas sugestões, uma delas era que o seu cabelo estivesse apresentável, né? E aí eu fui questionar a minha gerente na época, né? O que seria um cabelo apresentável, né? Eu não consegui entender ali. Veja bem, né? Eu, como uma pessoa negra, geralmente as pessoas vão ter seus cabelos crespos, cacheados, né? Sim. E o que é esse cabelo apresentável? Porque o que está sendo dito ali, né? Então, é super importante que a gente perceba que existem algumas nuances que às vezes estão muito implícitas ali, né? Algo mascarado, né? Exatamente. E aí eu questionei, ela falou, bom, não soube muito me dizer. E eu falei, na época eu usava meu cabelo curto, né? Eu estava passando por um processo de transição e eu fiquei pensando e comentei para ela, eu falei, olha, eu uso meu cabelo crespo, meu cabelo cresce para cima, ele é um cabelo com volume, né? Você ainda tem que se justificar, não é mesmo? Exatamente, eu precisei explicar, e ele vai ser apresentável dessa forma, tá? Então, assim, é importante que a gente entenda o que é esse social, o que é esse dress code, o que é essa sugestão de vestimenta, essa sugestão de aparência, por onde isso perpassa, né? Então é importante que a gente tenha um pouco de cuidado a esse respeito, que a gente revise um pouco dos valores quando você passa no âmbito profissional, né? E é importante que a gente consiga dialogar sobre isso acima de tudo. E aproveitando, já que a gente está falando de toda essa luta e tudo mais, a gente consegue perceber que cada vez mais as políticas públicas, elas incentivam esse combate, né, contra o preconceito e enaltecem a importância dessa cultura. Podemos propor algo a mais ou mudanças mais efetivas, né? Tipo, por exemplo, de que forma cada indivíduo, né, sendo negro ou não, pode ajudar nesse combate? Olha, Rô, eu acho que a gente vive um momento que eu considero como crítico e crucial para uma mudança de paradigma no Brasil, né? Uma mudança real de paradigma. Eu costumo dizer que o racismo, ele é um crime perfeito, tá? E que esse processo de ódio e desigualdade, ele não foi criado por nós, pessoas negras, né? Ele carece da atenção de todos, porque na verdade ele perpassa por todas as relações que nós temos e não, eu poderia dizer que não é um problema nosso, você entende? Então, a gente precisa realmente ser protagonistas de ações antirracistas, né? E acho que esse é um termo que tem sido muito bem falado todos os dias. Mas eu vou dar um exemplo bem específico, né, sobre poder político. Ações afirmativas, elas são criadas por meio de vontade política, né? Vontade política é entender aquele cenário, aquele contexto, entender que existe um problema ali e criar uma ação que ela é uma ação temporal, né? Então ela tem um tempo para sua realização, ela tem que ter um propósito e ela tem que ter um objetivo e um objetivo, digamos assim, tangível a ser alcançado. Então, quando você tem essas ações, você consegue de fato propor medidas que promovem essa mudança, mas não é rápido, né? O processo ele se dá ao longo de um período, tá? O que significa isso? Se a gente pensar no poder político, vou falar de uma questão que está muito recente e atual para nós, né? A gente teve esse ano uma série de candidaturas de mulheres, né? E de pessoas negras também. Eu busquei alguns dados aqui e a gente teve mais de 1,3% de candidaturas de mulheres e mais de 2% na corrida municipal de 2020 em comparação a 2016, tá?
O que é interessante da gente falar a esse respeito, tá? Só lembrando que eu busquei essas fontes aqui no site do GLEDES, que é um repositório de pesquisadoras, né, que falam e que discutem sobre a questão racial, tá? Depois, se você quiser, eu passo as fontes, que é muito legal. E no país inteiro, o que elas dizem, né? Foram mais de 180 mil mulheres e 270 mil pretos e pardos pleiteando cadeiras em câmaras municipais e prefeituras. E aí a gente tem um dado muito legal. Pela primeira vez, negros são a maioria. Foram 50% contra 48% dos autodeclarados brancos. Olha que interessante. E olha que oportunidade de pessoas negras e não negras de realizarem uma ação antirracista, né? O seu voto é a sua expressão maior do seu exercício político, da sua cidadania, né? Onde você faz valer isso. E é interessante dizer que se a gente não propuser que existam pessoas que representem, né, todas as populações, mas a gente está falando aqui da população negra, que não coincidentemente é a maioria da população, mas é a menos representada, a gente nunca vai conseguir mudar esse cenário. Porque os âmbitos de poder, eles não estão aí representados. Na verdade, a gente está muito subrepresentado. Claro que não basta só ser negro para poder pensar a questão racial e querer resolvê-la, né? Querer atuar sobre ela. É preciso também que você esteja engajado nisso. Então, além de a gente ter políticas públicas que devem acontecer realmente para combater o que a gente chama de racismo institucional, a gente precisa ter também pessoas que não sejam negras engajadas na resolução desse problema. E uma atitude antirracista, ela precisa ser palpável, ela precisa ser tangível, né? Então, por exemplo, votar em mulheres negras, votar em homens negros, né? Essa devia ser uma das atitudes reais, Roberta, que fogem do campo só do discurso de quem se diz antirracista, né? Então, a gente precisa ter, a gente está na virada desse paradigma que eu te falei, porque a gente precisa ter agora algo que fuja mais de colocar ali no seu Instagram a telinha preta, né? E isso precisa ser real, isso precisa ser assim, o exercício da sua cidadania, né, e a tua prática, né, real no seu dia a dia. Claro que a gente tem uma série de outras atitudes que fazem parte disso, mas a gente precisa entender o que vai resolver o problema no Brasil. E o que vai resolver o problema no Brasil é uma representatividade maior nos âmbitos de poder, né? E que hoje isso não existe. E o voto foi uma boa e uma excelente oportunidade de fazer isso, tá? Então, eu acho que para além de políticas públicas, a gente precisa repensar um pouco o nosso dia a dia, né? E quando a gente tiver a oportunidade de realmente fazer isso acontecer, a gente colocar em prática. Sim. E é importante também a gente falar das coisas positivas, né? Com certeza. Esse dado que você trouxe, eu tinha visto no noticiário, tanto os negros quanto as mulheres esse ano tiveram uma participação super efetiva e foi algo que preencheu meu coração, eu fiquei muito feliz, inclusive eu votei em mulheres porque é uma coisa que eu vejo que precisa dessa representatividade. E quando eu vi o resultado disso e vi que outras pessoas também contribuíram, né, para que isso aconteça, fiquei muito feliz. Foi por isso que eu te falei que é uma virada, né? É um momento realmente da gente colocar em prática aquilo que a gente tanto diz que acredita, né? Sim. E acho que a prática, ela leva o exercício o exercício e essa praxis, né? Essa mudança, ele tem que ser diário, né? Ele não pode ser só isolado em um único momento. Então, ver que isso está mudando, realmente, também me deixou com o coração mais quentinho aqui. Ver que os meus candidatos foram eleitos também com um número bastante expressivo, também me deixou muito mais... me deu um pouco de esperança aí, né, justamente nesse momento, porque o Brasil é um país muito complexo, né, em todas as suas áreas, mas me deixou feliz também. Eu acho que é o primeiro dos passos, né? Muita coisa precisa acontecer, então a gente demorou bastante para chegar nesse momento. Muita coisa ainda precisa acontecer, porque se você analisar em relação às prefeituras, né, nesse âmbito o avanço foi menor, mas a gente está caminhando para isso. Tem algo que você enxerga
que poderia haver uma melhoria, né, nesse combate contra o preconceito nos dias atuais? Olha, eu acho que o Brasil, né, ele teve Tipo, a sua. existe uma melhoria? Você acredita nisso? Ou a gente ainda está muito estagnado, né? Ainda existem obstáculos, né? Sim. O que acontece no Brasil, né? Quando a gente cria, né, quando a gente começa a se pensar enquanto Brasil, a gente estava saindo de uma condição em que a gente passava, né, da sustentação da sua economia pela escravização de pessoas, de corpos negros, né? E essas pessoas, elas foram base dessa organização social, econômica, cultural e política de um país por muito tempo, né? Então, essa é a estruturação, né, do capitalismo moderno. Foi por um momento e mudou. Essa mudança, como eu falei para vocês, que perpassa por esse processo de abolição, ela não conseguiu resolver esses problemas advindos desse momento. O que eu enxergo hoje como assim, um combate de fato, né, a essa situação, assim, é um processo que ainda está em evolução, tá? Eu vou dizer para você que eu ainda não consigo me sentir completamente otimista em relação ao momento do Brasil, né? O Brasil, ele é complexo na sua formação, né? No seu entendimento como Brasil, no seu entendimento da identidade brasileira, né? Então, isso é muito complicado porque você, por exemplo, enquanto pessoa negra, você demora muito para se entender como uma pessoa negra, por exemplo, né? E isso só ocorre, né, por exemplo, essa atitude afirmativa do ser negro, do negro é lindo, por meio do movimento negro, que trabalhou bastante a esse respeito, na reafirmação de uma visão positiva de ser negro, porque até então isso não havia, né? Então, assim, é interessante de pensar que esse suporte às desigualdades que são sociopolíticas, econômicas e culturais, ela faz parte de um sistema, né? Que esse sistema determina papéis, né? Então, por exemplo, a pessoa negra na rua, ela vai ser alvo de uma desconfiança maior de que um indivíduo branco, tá? Ela vai ser alvo, né, por sua vulnerabilidade socioeconômica muito maior de um processo de exploração do que o indivíduo branco, né? Então, assim, eu acredito que a gente ainda tenha muitos obstáculos considerando que é preciso mudar esse ver, né, esse entender essa identidade negra como algo que compõe a nossa cultura positivamente, né? O Brasil, ele se utilizou, né, no campo religioso, se a gente falar aí no campo da culinária, gastronomia, né, a nossa cultura em si, ela perpassa por todo um beber aí da cultura negra, né? Então, é muito interessante de pensar que a gente precisa entender isso como uma força, né? Uma riqueza a ser entendida por todos nós, né? Então, a gente precisa entender que o Estado que naturaliza, né, essa condição em que a gente se encontra, precisa ter uma série de políticas diferentes. Hoje a gente vive um momento complicado porque, Roberta, a atual gestão executiva do nosso país, né, ela não é uma gestão que entende o racismo como um problema, né? Você vê, por exemplo, a utilização do indivíduo negro como apenas um subterfúgio mesmo, né? Então, se você, por exemplo, analisar Palmares, né, a instituição que é coordenada hoje por uma pessoa negra, mas que ela não entende o racismo como um problema no Brasil, tá? E o racismo, ele vai ser entendido por pessoas, né? Pessoas negras podem ser também cooptadas por esse sistema, porque a gente nasce dentro dele, né? Todas as relações que a gente desenvolve, elas estão pautadas nisso, né? Então, é muito complicado de você discutir essa questão e falar de grandes avanços. Infelizmente, nesse momento, a gente está passando por retrocessos. Um exemplo disso é a violência, né? A gente pode declarar hoje o Estado brasileiro, digamos assim, como o autor de um genocídio, né, da população, porque você tem gênero, raça
e cor definidos de quem mais morre nas mãos da polícia e dos dois lados, né? É uma polícia militarizada, né? Então você tem tanto o lado que exerce a força quanto o lado que recebe, né? Que é coibido por essa força do Estado. Você tem esses dois lados e esses dois lados ambos são pessoas negras que morrem mais, tanto no exercício da profissão, quanto nessa ostensiva e violenta, né, policiamento, né, esse policiamento que é militarizado no Brasil. Então, eu acho que existem ainda alguns obstáculos, sim, para melhorar, né. A gente tem, por exemplo, como eu te falei, eu sou fruto, né, de um processo de utilização de bolsas, né, e de incentivos governamentais, Roberta, para fazer esse processo de mobilidade social que eu te falei. A minha família mesmo, ela só ascende a partir do momento em que eu e minha irmã, né, ascendemos socialmente. E por isso que a gente se torna provedor, inclusive. Então, a gente precisa sair dessas amarras que nos limitam enquanto pessoas, né? A gente precisa entender do que a gente está falando, de quais são essas forças que prendem essas pessoas negras, né, praticamente quase em castas, né, que é muito difícil de você conseguir sair daquela condição, e entender quais são essas forças e atuar sobre elas. Então, eu acho que hoje esses obstáculos, eles são muito claros, mas eles ainda são invisibilizados, tá? A gente ainda vive na marginalidade aí, né? A gente ainda vive marginal no sentido de estarmos longe do centro de poder, tá? Então, a gente ainda vive nessa situação periférica mesmo, tá? Tanto de tomada de decisão quanto em relação às nossas próprias vidas. Afinal de contas, hoje em dia, se você é um homem negro e você está à noite ali, você está muito mais sujeito a sofrer uma violência policial do que um homem branco, por exemplo, né? Então, você não tem o seu ir e vir completamente garantido, né? E você não consegue fazer com que você possa... por exemplo, a ausência, né, dessas bolsas que eu te falei, ou de um processo de subsídio governamental de acesso à educação superior, elas que atualmente elas estão praticamente congeladas, você não consegue, por força própria, sair daquela condição inicial, tá? Então, eu entendo que esses obstáculos, eles carecem de uma reflexão e carecem de uma atitude muito mais propositiva da população, mas também muito mais ativa do Estado brasileiro, né? Do governo, né? Se a gente puder falar por assim dizer. E aproveitando esse gancho que a gente está falando de ações, de mudanças, falando sobre o ambiente corporativo, que ações as empresas podem realizar para tornar esse ambiente mais diverso, principalmente nesses cargos de liderança que você chegou a comentar com a gente? Tá, legal. Eu acho super importante pensar nesse âmbito, porque é algo que eu atualmente estou, inclusive, procurando engajar aqui dentro da empresa, né? Procurando fazer parte de um comitê de diversidade, tá? Então, é uma ação que eu vejo como fundamental, né? E, primeiramente, eu acho que a gente precisa compreender que as pessoas têm orientações ideológicas, histórias de vidas diferentes. Eu não posso falar aqui como representante por todas as pessoas negras. Eu falo a princípio da minha visão de mundo, né, e das minhas experiências pessoais, mas também eu estou falando aqui de ações que visam atingir uma coletividade, né? Então, é importante também separar um pouco isso. A gente não pode falar só do que deu certo para mim, que daria certo para outras pessoas, mas eu entendo que se a gente entende um ambiente mais diverso, né, no campo no ambiente corporativo, a gente precisa entender que essas pessoas são diferentes, elas veem o mundo de uma maneira diferente, elas pensam o mundo de uma maneira diferente, né? E aí elas percebem também esse mundo de uma maneira distinta, o que vai colaborar muito para um ambiente de trabalho saudável, né? Eu costumo dizer que, se a gente falar aí num jeito mais simples, é um capital social tangível, né? Vai aumentar a sua competitividade, porque a empresa, ela não vai entender, ela não vai querer trabalhar com diversidade se ela não entender que isso também pode ser algo lucrativo, né? Então, a gente precisa trazer isso como uma real oportunidade de crescimento para a empresa, tá? Esse engajamento, ele precisa vir de uma mudança de uma cultura organizacional, tá? O que significa isso? A gente precisa dialogar com práticas e ações
que conversem com diversos setores, né, até chegar à liderança, tá? É preciso compreender que a liderança, que hoje, na maioria das empresas, é notoriamente branca, né, cis, heteronormativa, e ela não vai olhar para isso gratuitamente, tá? Então, se ela entender como um valor para a empresa, é preciso, então, que a área de recursos humanos, por exemplo, fortaleça esses processos de admissão e de promoção, tá? A gente precisa fomentar os caminhos até a liderança, né, para os indivíduos negros, né, por exemplo, tá? Como que isso começa? Isso começa um pouco antes. Então, você precisa desenvolver, né, um projeto de cultura, né, da organização, que, assim, as pessoas precisam fazer um planejamento, e isso tudo precisa estar alinhado com o plano de negócios da empresa, porque senão isso não anda. Sabe aquela ideia de você ter um comitê de diversidade que propõe coisas e que não andam? É porque isso não está alinhado com os negócios da empresa, tá? Então, e isso precisa ter uma percepção tanto do público externo quanto do público interno, né? Se você falar de uma empresa, por exemplo, que atenda aí a clientes, como é o caso da minha empresa, você precisa entender como melhorar, né, o acesso de pessoas negras ao produto consumido, entender as suas nuances enquanto um público-alvo e entender também o público interno, ou seja, como a empresa é composta, tá? Eu vou dar um exemplo, né? Eu trabalho em uma empresa que atualmente não há pessoas negras na liderança, né? Eu fiz um levantamento atualmente e há 2 pessoas, né, que trabalham na liderança, inclusive são 2 mulheres negras contando comigo, e a gente fala de um âmbito comercial que são 65 unidades, né? Então, assim, se a gente parar para analisar, a gente tem um número percentualmente muito baixo, né? Então, quando a gente olha esse ambiente, a gente precisa repensar um pouco mais como criar condições para que essas pessoas cheguem até lá, né? Então, uma ação prática, digamos assim, Rô, é criar um comitê de diversidade para acompanhar, fiscalizar, disseminar e apoiar todos os setores para garantir que essas práticas, né, sejam realmente implantadas, tá? Depois, eu acho que é fundamental promover aí processos seletivos que sejam mais justos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, um processo de seleção às cegas, né, em que você, por meio de um intermediador, não consegue visualizar se essa pessoa é negra ou não, porque muitas das vezes as pessoas negras não têm aí uma base de contatos ou uma rede de contatos que faz com que ela esteja ali naquele momento da tomada de decisão, sabe? O que geralmente pessoas brancas têm, tá? Ou ainda, você pode criar processos exclusivos para pessoas negras, tá? Outra coisa que é importante, pensar em capacitações. Quando você fala de um indivíduo que está competindo com outro em diferentes condições, eu acho que é importante sempre dizer isso, tá? No Brasil, a gente dispõe de igualdade de ofertas, né, de igualdade de oportunidades. Então, eu e você, por exemplo, podemos aí pleitear uma vaga igualmente, porque a vaga vai estar ofertada para mim e para você, né? Mas, eventualmente, eu posso não ter a mesma a formação ideal que é solicitada, né, para aquela vaga. Vamos colocar lá, por exemplo, se você colocar o inglês avançado, muito provavelmente você já vai começar, a partir daí, a eliminar pessoas negras desse processo, naturalmente. Tá? Se você exige, por exemplo, uma experiência internacional, né? Se você exige uma bagagem de muita experiência, assim que a pessoa sai da faculdade, por exemplo, é muito difícil, tá? Então, a gente precisa ter uma complexidade, precisa ter um entendimento um pouquinho maior de como fomentar esses processos seletivos, né? De realmente criar condições. Outra coisa que é importante, a gente pensar em capacitações, ofertas de bolsas, né? Em que as pessoas, porque é o que eu falei para você, muitas das vezes esses indivíduos, eles são os provedores das suas próprias casas, né? O que a gente fala aí? São pessoas que sustentam a casa, às vezes sustentam uma família, né? E quando a gente fala a esse respeito, o dinheiro que essa pessoa recebe, os ganhos, eles são ali compartilhados por um número muito maior. Por isso que a gente fala, é natural dizer que quando a gente move a mulher negra, você está movendo todas as esferas aí da sociedade, né? Justamente por causa disso. Então, é muito importante a gente entender que um processo seletivo, ele precisa compreender isso. Vou dar um exemplo para ti.
A maioria das pessoas, elas não moram nos grandes centros em que se encontram os locais de trabalho. Essas pessoas moram em zonas periféricas. Há um grande tempo de deslocamento que essa pessoa tem que fazer. Eventualmente, ela pode chegar atrasada, né? Eventualmente, ela pode não conseguir atender a um dia de trabalho ou um treinamento, né? A gente precisa ter uma compreensão um pouquinho maior, né? Às vezes, essa pessoa pode não ter condição de deslocamento. Será que a empresa está providenciando isso, né? A gente precisa entender com quem a gente está falando, né? E a gente precisa entender coletivamente, não só a situação de um indivíduo, tá? Então, a gente precisa ter uma compreensão um pouco do ambiente macro, né? E não só de um único específico, de uma única pessoa, por exemplo, tá? Eu acredito que no ambiente corporativo são essas algumas das possibilidades que eu vejo, tá? Faz total sentido e realmente é algo que precisa ser feito, né? Muitas das vezes, Rô, a gente sabe ainda hoje que é o que eu falei, né? A gente consegue chegar juntas no mesmo processo seletivo, tá? Sim. Mas muitas das vezes eu não vou conseguir passar simplesmente pelo fato de ser uma pessoa negra. Então, um processo que seja um pouquinho mais, digamos assim, mais imparcial, provavelmente surtiria mais efeitos. Ou você pode ter um processo direto, exclusivo, para pessoas, para aquela população que você precisa equiparar. Você tem toda a razão. E para encerrar a nossa conversa, claro que a nossa conversa foi super rica, passamos por diversas reflexões, mas assim, se fosse para deixar um recado final sobre essa representatividade negra no mercado de trabalho e na sociedade, qual seria ele? Eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de reflexão e ação, né? O recado que eu posso deixar para todos nós é a gente refletir sobre as nossas ações diárias. O ambiente corporativo, ele é um ambiente em que nós não deixamos de ser aquela pessoa que está no dia a dia, né? Então, não existe essa separação, nós somos a mesma pessoa, né? Então, assim, é importante que a gente repense e coloque em prática, fuja apenas, né? Saia apenas do campo do discurso, né? Vamos colocar em prática essas ações, vamos exercer a nossa cidadania e permitir que outras pessoas tenham uma cidadania plena, né? O que é uma cidadania plena? É eu me sentir confortável em qualquer lugar que eu vá, é eu conseguir habitar todos os lugares com a maior tranquilidade, é eu conseguir ver outros como eu, né? Pessoas negras sofrem muito com a questão de ser o único, né, nos ambientes. Eu gostaria de não ser a primeira e nem a única. Eu gostaria de que tivessem muitas outras pessoas. Eu gostaria de sair da minha empresa e poder deixar um legado em que outras pessoas, outras mulheres negras, pudessem estar em cargos de liderança, tá? Então, eu acho que a gente precisa ter realmente nesse mês, né, e aí eu agradeço aí o convite de vocês, porque essa é uma conversa extremamente necessária, extremamente importante para que a gente realmente consiga fazer de fato a mudança, tá? E aí eu faço o convite para todos vocês que estão nos ouvindo, né? Vamos repensar o que a gente pode fazer de uma atitude diária, né? Como que eu posso ser antirracista no meu dia a dia? O que eu realmente posso fazer para mudar essa realidade aí de 56% da população brasileira, tá bom? Eu quero fechar com uma frase da minha musa inspiradora, que é a Nina Simone, para quem não conhece. Ela é uma cantora estadunidense, né, dos anos 50, já falecida, e Nina Simone dizia, né, liberdade é não ter medo, né? Então, ter uma condição plena de ser uma pessoa livre é não ter medo de estar em nenhum lugar, em habitar nenhuma instância, não sentir a sua vida ameaçada a qualquer momento, né? A partir do momento que eu saio da minha casa. Então, eu gostaria que a gente pudesse propor essa reflexão, Rô, e colocar aí o exercício da prática no dia a dia. Vamos fazer essa mudança acontecer, tá bom? Sim, com certeza. Pensar nas nossas ações, né? Olhar não só para fora, mas realmente para dentro de nós, né? De si próprio e ver o que a gente pode fazer de diferente. Sim, exatamente. Sejamos os protagonistas desse processo, mas eu faço um convite principalmente às pessoas não negras, né? Eu acho que esse é um problema, o racismo no Brasil, que reverbera numa desigualdade racial, é um problema de todos nós, tá?
A partir do momento que você se entende como uma pessoa que vê essa realidade, a gente precisa pôr a mão na massa. Então, eu gostaria de vir e voltar aqui para falar de outras coisas, que não só a questão racial, porque acho que é super importante também, né? Mas eu queria ouvir outras pessoas. Eu entendo que esse é meu lugar de fala, mas entendo também que a proposta de mudança está na mão de todos nós. Então, podemos ver ao longo dessa conversa que foi um assunto extremamente rico e relevante e que o preconceito ele deve ser combatido. O Dia da Consciência Negra representa uma excelente data para memorar a riquíssima cultura. Além dela ser voltada para a festividade, a data também proporciona uma implementação de uma cultura de ações fundamentais dentro das empresas, né, contra esse combate do preconceito. E a gente gostaria de reforçar que na Conub a gente tem diversas ações, sempre conversamos sobre diversos temas, principalmente sobre esse dia tão importante, e porque a gente acredita que não devemos pensar que é um único dia ou só um mês, né, da consciência negra, mas que devem ter ações que devem ser aplicadas ao longo do ano todo, né? Algo a ser refletido dia após dia. Bom, Michele, a gente quer te agradecer imensamente pela entrevista. Eu estou, assim, mega feliz de ter ouvido tantas coisas e, com certeza, coisas que eu vou levar para minha vida. Muito obrigada. Obrigada e boa noite. Não se esqueça de curtir o nosso podcast e compartilhar com seus amigos. O Dia da Consciência Negra, ele deve ser representado ao longo de todo o ano.